Queridos, em nome de Jesus Cristo, bem-vindos à lição número 11 do curso Fé, Vãs Repetições. Está faltando mais uma lição só para nós terminarmos o curso Fé compactado, que eu acredito que mudou a vida de muitos de vocês. Muita gente tem testemunhos para contar de bênçãos que depois que aprendeu a determinação, a tomar posse da bênção, a exigir em nome de Jesus a sair do mal, a vida mudou-se por completo e sempre mudará. Glória a Deus, podeis vos assentar em nome de Jesus. A lição número 11 tem como título Vãs Repetições. Nós vamos estudar aqui, irmãos, o procedimento dentro da oração. E nós começamos na página central, lendo o seguinte: sendo a oração o nosso veículo de comunicação com o Pai, devemos aprender a fazê-la de maneira eficiente e produtiva. Há princípios a serem observados para que ela seja operante, dos quais nós poderemos citar. Então nós vamos agora, antes de entrar no assunto das vãs repetições, ver alguns procedimentos que, se não forem observados, impedirão que a oração seja produtiva, que a oração alcance aquele propósito que nós temos ao fazê-la. E nós vemos aqui, nós colocamos alguns princípios. O primeiro dele é o princípio da fé. O caso é o seguinte, irmãos: se a gente não tem fé, nós não devemos orar. Nós já aprendemos no curso Fé o que é fé. O povo que não está dentro do entendimento da palavra de Deus não entende que fé não é aquilo que as pessoas dizem que tem. Todo mundo, se você perguntar na rua, eu tenho fé. A gente ouve até pessoas que estão em práticas condenadas pela Bíblia dizendo: eu tenho muita fé em Deus. A gente ouve até na época de carnaval, no noticiário, quando ainda não saiu as escolas de samba, aí a televisão costuma entrevistar um sambista ali vestido a caráter. E como é que a escola vai ganhar? Nós temos muita fé em Deus que nós vamos ganhar dessa vez. Quer dizer, a pessoa não entende o que é fé. A Bíblia ensina que fé, ela vem ao nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. E que fé é uma certeza que acontece em nós quando a gente dá ouvido à palavra. Quer dizer, a gente sabe que aquilo é nosso e não sabemos explicar como é que nós sabemos. Mas nós sabemos que aquilo é nosso. Porque vem pela palavra de Deus. E o princípio fé, nós colocamos o versículo de Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então esse é o princípio, vamos dizer que é o primeiro princípio. Se você não tem certeza que aquela bênção lhe pertence, aceite um conselho de um amigo: não perca tempo orando, não vai funcionar. Porque sem fé é impossível, não tem jeito de agradar a Deus. Quer dizer, de abrir o caminho para Deus. Tem que ter a fé, esse princípio tem que ser observado. O segundo princípio é o princípio do nome de Jesus. Olha, se nós não orarmos em o nome de Jesus, a nossa oração não será ouvida por Deus. O próprio Senhor Jesus disse assim: tudo o que pedirdes em meu nome eu farei. Ele só faz aquilo que é pedido no nome dele. Você vai pedir uma bênção, vai orar, você deve perguntar o seguinte: o Senhor Jesus faria essa oração? Não, não faria. Eu também não vou fazer. Porque você vai fazer em nome dele. Você vai agir como procurador. Suponhamos que você seja um advogado e eu tenho uma questão trabalhista. Tenho lá, trabalhei com uma empresa há tantos anos, tem as chamadas verbas rescisórias. E eu constituo você como meu advogado. E você vai dizer: seu Soares, o senhor tem direito, aqui nós estamos calculando aqui em R$5.000. Mas o juiz vai propor um acordo. Eu posso aceitar o acordo? Até metade, 40%, 50%. Se eu falar não, não adianta você falar que vai aceitar, ou qualquer outro acordo. Você tem que fazer aquilo que eu combinei com você. Aquilo que eu faria pessoalmente. Então a mesma coisa que tudo que você pedir em meu nome. Se Jesus,
Sendo você não pediria aquilo, não faria aquela oração, você também não deve fazer. Esse princípio funciona dessa maneira. Terceiro princípio, que é o mesmo versículo, né? Continuando ele. O propósito. Então ele disse, tudo que pedires em meu nome ao Pai, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você está pedindo vai trazer glória para Deus? Se não for trazer, pode esquecer que Jesus não vai lhe dar a bênção. Você não vai conseguir. Ele fará com esse propósito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que você quer prosperar? É missionário, porque viver com escassez ou na miséria não é bom, não é o bastante. Eu quero prosperar para que eu possa glorificar a Deus, estendendo a minha mão para o necessitado, ajudando a obra de Deus, e lógico, eu vou viver melhor. Então o propósito deve ser para que o Pai seja glorificado. Se não for para trazer glória para o Pai, o Senhor Deus não vai abençoar. O pecador está num pecado rasgado. Ficou doente. Não, Deus vai me curar para eu ficar mais forte. Para continuar no pecado rasgado, claro que Deus não vai abençoar dessa maneira. Quarto princípio, é o princípio de crer. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Queridos, entenda o seguinte, você pode ter fé, orar em nome de Jesus, o seu propósito pode ser o mais santo. Se você não crer, após ter dado a sua ordem e feito o seu pedido, que você já recebeu ou que receberá, pode esquecer que você não vai ter a bênção. Você tem que crer que aquilo ali vai se fazer, que você vai receber, ou que já recebeu, então você terá a bênção. Esse princípio é muito importante. O quinto é não duvidar. Tiago 1,6 diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Você tem que pedir com fé. Pedir nós já aprendemos na lição número 1 desse curso, que significa tomar posse da bênção, determinar, exigir. Com fé é com aquela certeza, mas você não pode duvidar. Porque se lá no fundo do seu coração você duvida, pode esquecer que você não vai ter. Lembra da segunda lição que nós estudamos no terceiro passo da segunda lição? A pessoa, ao mesmo tempo que ela está orando, determinando, pedindo, estabelecendo, reivindicando, ela tem uma sensação que não é dessa vez. Ela está duvidando. Resultado, ela não vai receber aquilo que está determinando. Vamos continuar agora, aqui na lição. Além destes princípios básicos, há outros de não menos importância, que também devem ser seguidos, como de não usar vãs repetições. Antes de entrar no versículo, deixa eu explicar para você. É claro que não existem só esses 5 princípios a serem observados. Eu citei alguns. Por exemplo, uma vida limpa, eu não citei aqui. Mas uma pessoa que não tem uma vida limpa diante de Deus, ela não será atendida. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que Ele ouça as nossas orações. Então é preciso que a pessoa tenha esse coração puro. Se eu contemplar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Um caso que muita gente não entende. Marido e mulher estão em desavença. Aparentemente, para as pessoas está bem. Mas eles não estão tendo comunhão. A oração deles está impedida. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso. Não adianta. Há pouco tempo, um casal me procurou, são de Deus, da igreja. Mas esse homem ouviu falar, alguém chegou para ele e disse que a esposa tinha ido passear com um rapaz de 17 anos. Eles na faixa de 45 para 50 anos. Ele ficou super chateado. Ao invés de chegar e conversar com ela e tirar isso a limpo, que você sabe que às vezes vê uma notícia que aparentemente é verdade e não é. Mas houve o passeio. Depois, na minha presença, colocamos a limpo e ela até riu na cara dele.
Eu disse, mas o que é isso? O rapaz de 17 anos, foi verdade, fomos ao mercado, ele me ajudou a fazer as compras. Mas é aquele garoto, do filho do vizinho, que nós conhecemos desde pequeno, que eu cansei de levá-lo na igreja. Eu ia para o mercado e convidei. A pessoa não sabia disso, viu? E foi logo falar para ele que viu a esposa dele junto no carro com um rapaz de 17 anos. Mas que brincadeira é essa? É o fulano, filho do vizinho, é verdade. Você pode perguntar qual foi. Eu ia ao mercado e pedia, mas eu levo ele na igreja desde tantos anos, desde os 11 anos que eu levo ele na igreja sempre. Qual é o problema nisso aí? Agora o pior fez ele, irmãos. Achando que ela tinha sido infiel, ele mentalizou aqui, bolou, queria se divorciar dela. Olha como as orações foram impedidas. Nesse meio tempo, arranjou uma namorada, alugou uma casa. Quem é um adulto da história? Você está vendo como é que são as coisas, irmão? Então existem outros princípios. A Bíblia diz que a oração desse homem não está respondida há muito tempo. Às vezes acontece com a pessoa tem um problema parecido e fica, bom, se tem uma história, tira limpo, conversa, vamos explicar o que é que está acontecendo. Continuando aqui na nossa lição, vamos ao versículo agora. Jesus falando, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Nós vamos comentar esse princípio aqui das vãs repetições, e vamos falar até das úteis, já que vãs são inúteis, falsas, inúteis, vamos falar das úteis repetições no final da lição. Então vamos deixar esse versículo um pouquinho de lado, porque ainda temos mais a comentar sobre aqui a nossa lição. Se não forem observados estes princípios, a oração será inútil e nós estaremos perdendo tempo em fazê-la. Bom, missionário, o senhor disse que existem outros princípios, que devem ser observados. Mas se eu não os conheço, eu posso estar pecando até por omissão. Não, por desconhecimento, o Senhor Deus não leva em conta. É algo que eu queria falar para você. Nós somos responsáveis por andar só na luz que nós temos. Eu não sei se eu já contei no curso Fé, mas se contei, eu conto 2 vezes. Uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, que vai lhe mostrar que Deus não leva em conta o pecado de desconhecimento. Eu, quando era criança, no Espírito Santo, onde eu nasci, aceitei a Jesus e servi a Jesus. E eu era doido, gostava de comer um alimento que talvez muitos aqui nem conheçam, o chamado chouriço. Chouriço é o seguinte, na minha terra se usa muito isso. Você mata o porco, as tripas do porco afina, você limpa bem, né? Passa até a costa da faca, tal, passa limão, fica limpinha. Aí você faz linguiça. Da tempra grossa, você pega o sangue, tempera, põe até uma erva doce e faz um chouriço. Depois cozinha aquilo ali e já dá para comer. Mas fritando então fica fora do comum. Eu era louco, irmãos. Eu babava ao ver um chouriço. Eu tinha que comer. Vai escutando. Estou falando desse conhecimento. Depois fui para o Rio de Janeiro. Foi em 64 que eu fui para o Rio. Uns 4 anos depois, estava firme numa igreja. E um dia eu estava no escritório da igreja conversando com as pessoas ali. Conversa vai, conversa vem. A conversa saiu da Bíblia e passou para uma conversa culinária. Cada um tinha um prato especial. E eu, como todo mundo gosta de se mostrar, né, daquilo que gosta, disse, olha pessoal, o que eu não resisto é um pedaço de chouriço. Aí teve aquela parada assim. A dona Jane, que era secretária do pastor, fez uma cara de noite. O quê? Você come sangue? Cuidado aí quem gosta de uma galinha ou molho pardo, um sarapatel, hein? Eu disse, dona Jane, não vem com esse fanatismo não, porque eu sou liberto em Cristo, não sei lá mais o que, tal. Mas que bom. Você confia na Bíblia, crê na Bíblia? Foi especialmente no Novo Testamento, porque o Velho Testamento era proibido para o judeu comer sangue. Eu já pulei lá para o Novo. O Novo tá bom. Você pode abrir a Bíblia em Atos 15, 28, 29, perfeitamente. E eu torci, irmão, para esse versículo não falar nada daquilo que está falando, e envergonhá-lo e continuar comendo chouriço. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, eu tomei um choque. Talvez muitos estejam tomando agora. Poxa, missionário, eu não dispenso uma galinha ao molho pardo, eu não dispenso um sarapatel ou o próprio chouriço. Olha o que está escrito aqui, irmão. O negócio é o seguinte. O evangelho começou no meio dos judeus. Jesus era judeu.
Aí começaram a converter os gentios. E os judeus obrigavam os gentios a guardar o que eles guardavam da lei de Moisés, que guardam até hoje. Coitado do judeu, irmão, ele não pode comer aquele camarão tão gostoso. Também não pode comer carne de porco, uma porção de coisa. Tudo bem. Aí houve aquela controvérsia, os apóstolos então resolveram orar. Oraram, buscaram a Deus, e veja que eles chegaram à conclusão. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, uma coisa de Deus, foi um conselho que tiveram com Deus. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Dona Jane parou e falou assim: o que disse aí, seu Soares? Eu disse: Dona Jane, existe aqui algumas coisas necessárias que o Espírito Santo, mas os apóstolos acharam por bem recomendar. É que você vai ver que são 4 coisas. Leia, por favor, devagarinho. Eu disse assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ela: pare, por favor. O que é isso? Foi bom, eu entendo que se uma coisa sacrificada a uma entidade, seja ela um ídolo da macumba, do catolicismo, ou um ídolo qualquer outro, nós não podemos comer. Falou bem. Sacrificado não se come. Leia mais outro e dá uma paradinha. Eu disse assim: aos ídolos e do sangue. Eu parei, irmãos. Senti o sangue correr para aqui, abaixei a cabeça e falei: Senhor Deus, o Senhor me perdoa. Diante dela, de quem mais estava ali. Eu nunca mais vou comer sangue. Estava aqui na Bíblia, irmão. A partir desse momento, eu seria responsável se comesse o chouriço. O resto era um pecado de desconhecimento. Eu não sabia que isso não devia ser feito. Deus pede um respeito pela vida do animal. Cortou o pescocinho da galinha, deixa o sangue pela pia ou no quintal e ir embora. Matou o porco, quem vive de criar porcos, eu não vou ter esse prejuízo grande, mas tem que ter. É uma maldição se você não tiver. O sangue não pode ser comido. Não está falando da transfusão de sangue, que é um ato de amor, irmão. Jesus deu o sangue dele em nosso favor. Não é nada disso. Como o testemunho de Jeová prega, isso aí é estupidez. Agora, apesar de que com essa proliferação de doenças incuráveis aí, a pessoa tem até que prestar atenção se ela precisar de sangue, em quem ela vai tomar sangue. Quer dizer, tem que ser feito um exame rigoroso. Ela pode ficar pior do que estava antes se pegar sangue de alguém, mas não está dizendo isso aqui não. É o sangue comer. Então é proibido. Elas vão para as 4 coisas para você aprender tudo de uma vez, Soares. Terceira coisa que está escrito aqui: e da carne sufocada. Quando for matar a galinha, não torça mais o pescoço da galinha, e matando o boi ou o porco, também não mate com sufocamento. O animal foi dado para nós nos alimentarmos. Agora, Deus quer um respeito pela vida dele. Quarta coisa, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem se vos há. Então, o que é relações sexuais ilícitas? Entre o casal, a natureza é permitida, é santo o contato. Se inverter posições, é pecaminoso. Não pode ser feito. Isso aqui é uma coisa santa. E é bom falar disso aqui, irmão, que pouca gente fala. Um dia desse, um casal cristão veio falar comigo e disse: pois é, missionário, eu até repreendi a minha esposa. Estava o casal junto. Nós estávamos lá nos preparando para o nosso encontro íntimo, uma pessoa bateu a porta, eu gritei que estávamos ocupados, e ela disse assim: pois é, na hora que nós íamos fazer essa coisa suja, apareceu alguém. E eu disse: não, isso é santo. Você está certo. Por que é santo, irmãos? O ajuntamento do marido e mulher é uma coisa santa diante de Deus. Digo de toda honra, diz a Bíblia Sagrada, é esse ajuntamento. E eu falo isso para evitar que algum cristão, querendo ser mais espiritual ou fanático, essa palavra, do que a Bíblia manda, ache que isso é pecaminoso, é uma coisa muito baixa. Depois há um problema no lar, porque um privou o outro daquilo que necessitava, e a pessoa vai se arrepender para muito tempo. Então, tudo bem. Vamos voltar à lição agora? Então, estamos explicando o que é o pecado de desconhecimento. Então, existem princípios. Ora, se você observar esses princípios na Bíblia, e você os praticar, não vai ter impedimento à sua oração. Aqueles que você não conhece, não tem problema. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai mostrar a você. Mostrou? Bom, a partir de hoje, eu mudo o meu procedimento. Continuando aqui agora. Por que Jesus sempre obtinha resposta? Não. Ainda falta mais coisa ali? Eu acho que... eu parei ali em cima, vamos passar ainda, falta um pedacinho ainda. É preciso que se aprenda a fazer aquilo que o Pai considera como oração. Entenda bem, irmãos.
não é aquilo que a religião ensina que é oração. Não é aquilo que nós achamos que é oração. Nós temos que fazer aquilo que Deus considera como oração, irmãos. Aquilo que Ele responde. Continuando. Ela deve ser algo que funcione, pois se não for para obter resultados positivos, não devemos orar. Entenda o seguinte, irmãos. Para que é que eu vou fazer uma oração a Deus, pedir uma bênção, se eu não espero que Deus vai me dar aquela bênção, irmãos? Se não for para obter resultados positivos, não perca o seu tempo, irmãos. Mas eu não tenho fé, então vai à Bíblia, estudar, aprender, fazer uma pesquisa do que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Aprendeu? Então faça a sua oração. Continuando. Por outro lado, se a oração funciona, vamos utilizar dela com mais assiduidade. Vamos entender o seguinte, a oração funciona, é uma bênção, então vamos usar a oração. Agora, às vezes, irmão, a gente perde bênção por não observar o que é que nós estamos fazendo. Um dia desse, eu estava com uma pessoa cristã na rua, e nós vimos andando, e a pessoa tentou tirar uma casquinha da minha fé, pelo seguinte, ela saiu de onde nós estávamos, e começou a andar, e disse, missionário, eu estou com espinha aqui no dedo, mas antes de falar isso, ela disse, está amarrado em nome do Senhor Jesus, sai do meu pé, estou curado, tal. Poxa, missionário, estou com espinha aqui que está me ajudando, está me dificultando a andar. Disse, o problema está aí agora. Você acabou de usar o nome de Jesus, de invocar o poder de Deus, e está confessando do fracasso agora. Não, mas é verdade, mas você não orou? Você tem que crer agora. É aquele princípio de crer. O que é crer? É desconsiderar os sintomas e lutar contra as evidências. Eu acho que essa pessoa queria que eu me agachasse ali, colocasse a mão no pé dela, no meio de todo mundo na rua, e fizesse uma oração que a falta de fé dela anularia a minha fé também. Ele disse, olha, se você tomar uma posição agora, naquilo que você já fez, chegar na esquina, o seu pé está bom. E continuamos a dar. Passou a esquina, perguntei, e o seu pé? Não tem mais nada não. Está entendendo, irmão? A oração funciona, irmão. É contra uma coceirinha no meio dos dedos, é contra uma dor de cabeça, é com qualquer situação. Você tem o problema, ela funciona, use. Mas 10 vezes por dia, 10.000 vezes for necessário, irmão. Tem problema? Jesus não disse que se uma pessoa pecar contra nós e vier a nós e pedir perdão, nós devemos perdoar? Quantas vezes? Num dia até 70 vezes 7, 490 vezes? Ele está dizendo que nós podemos até mais de 490 vezes entrar na presença de Deus. Porque se nós que nos irritamos, somos pessoas que não temos paciência, temos que ser pacientes e suportar afrontas até chegar a 490 vezes no dia, que é quase impossível, quanto mais o Senhor Deus. Há necessidade, Pai, eu vou usar o teu poder, mas vou usar o teu poder, e vai usando e Deus vai abençoando. Então, por que Jesus obtinha resposta? Vamos entender aqui. Sabemos que o Senhor Jesus não operava aqui na terra como Deus. Ao vir ao nosso mundo, ele despiu-se da sua glória e se fez semelhante a nós, porém sem pecado. Versículo Filipenses 2,7 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos entender isso aqui, irmão. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele se aniquilou, se destruiu. Essa é a tradição de aniquilar-se. Destruiu. Ele se despiu da sua glória e tomou a forma de servo. Eu vejo nisso aí o grande amor que Jesus Cristo teve por nós. Então ele não veio como Deus, ele não agia aqui como Deus, irmãos. E o que nós vamos ver agora que ele fazia, são exemplos, lições que ele nos dá, para que nós façamos, para que nós tomemos posse daquilo que é nosso. Por exemplo, para não sair da presença do Pai e cumprir sempre a sua missão, o Senhor estava constantemente em comunhão com o Pai. Nós vamos ver 3 exemplos aqui agora. Ele era agora homem, não tinha mais as prerrogativas de Deus, não podia agir como Deus, então ele nos mostrou que ele é comum de nós, mas ele se mantinha em comunhão, e ele então podia usar o poder de Deus. Vamos ver isso agora. Primeiro exemplo. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. Então foi um dia de trabalho, de sucesso. E Jesus fez diferente do que nós fazemos. Suponha você no lugar de Jesus. Estão ali os seus amigos, seus discípulos. E você faz uma reunião.
vem ali uns 50 cegos, 20 paralíticos, 200 surdos e mudos, e você cura todo mundo. Está cansado, né? Terminou a reunião, senta, vai para casa, senta em casa, se joga no sofá, estende as pernas. Puxa vida, que dia bonito, hein? O que a gente faz? A gente entra, irmãos, para um trabalho que não deveriam fazer. Vamos dizer que nós temos os discípulos. Pois é, André, que vergonha, hein? Eu estava ali sendo usado por Deus, você estava lá de olhos fechados, lá dormindo lá. E você, João? Poxa, você não viu aquele caso? Aí outro conta a piadinha ali, dá aquela risada, todo Jesus fez diferente, irmãos. Ele sabia que o ser humano, ele tem uma estrutura muito frágil. Terminou aquilo ali, ele subiu ao monte para orar, para se consagrar à parte. Subiu ao monte e dá trabalho. Oração de fariseu é pai, precisa saber, benção, amém. Oração de pessoa sábia é a oração que sobe o monte da fé, o monte da oração. Até se sentir bem perto de Deus. E isso ele fez à parte. E chegado à tarde, o dia estava se pondo, ali estava ele só. Ali estava ele só. Ainda continuava buscando a Deus. Depois vinham outros problemas e resolvia. Se nós também orássemos mais, teríamos mais condições de fazer a vontade de Deus. Segundo exemplo, e levantando-se pela manhã muito cedo, talvez 3, 4 horas da manhã, menos de 5, fazendo ainda escuro, que o dia não tinha raiado, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Outro exemplo de Jesus, irmãos. Queridos, o dia que você acordar, perder o sono 3, 4 horas da manhã, 2 horas, você está dormindo com a sua esposa ou a senhora com o seu marido na cama, deixa ele quietinho lá, sai na ponta do pé, abre a porta, vai para a sala, dobra o joelho e fala com Deus. E fala com Deus, e mantenha uma comunhão. Entre num diálogo com o Senhor, fala dos seus insucessos, do seu sucesso, da sua maldade, da sua bondade, da sua capacidade, da sua incapacidade. Conversa com Deus de tudo, baixinho, só você em Deus. Você vai ver que essa oração vai lhe ajudar bastante. Jesus fazia isso, era exemplo a nós. Outro exemplo, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Não diz aqui, aconteceu que naquele dia ele foi passar a noite orando a Deus, nada disso. Naqueles dias, ele subiu ao monte para orar, e ele começou a orar, e a presença de Deus desceu de uma maneira tão grande, que ele foi continuando a orar, foi orando, e ele chegou a passar a noite inteira. Quantas vezes você pega no trabalho cedo e 10 horas você vai dormir? Você sente um desejo de orar, são 8 horas da noite. Aí você vai para um quarto, dobra o joelho e começa a orar. Aí Deus, cai aquela presença em você, Deus envolve você, você começa a falar com Deus, você vai se alegrando, vai falando com Deus, está tão gostoso, de repente você se lembra e olha, são 9 horas, daqui a pouquinho tem que dormir, aleluia, aleluia, glória a Deus, e tal, dá um pouquinho, pai, eu vou parar por aqui que eu tenho que dormir, tenho que trabalhar amanhã. Você perdeu talvez a melhor visitação de Deus na sua vida, irmãos. Deus está visitando, não importa o que você tenha a fazer, irmãos. Se você tivesse uma dor muito forte, o que você faria? Você correria para o hospital lotado. Você ficaria no corredor 3, 4, 5 horas esperando atendimento, gritando de dor. Às vezes viriam, lhe dariam uma injeção, 5 horas da manhã você ainda estaria lá orando. Mas é a hora que eu tenho que levantar. Aí eu não aguento, o patrão que tenha misericórdia. Amanhã eu vou trabalhar, hoje eu vou voltar para casa. Eu estou moído. Chego em casa, telefone ao patrão, eu não estou aguentando. Passei a noite no hospital, me perdoa, outra pessoa no meu lugar, amanhã eu vou, estou com um atestado que me deram até 3 dias, o médico me deu 3 dias. Ora, não seria muito melhor você até perder o emprego ou ir para o trabalho todo arrasado, como muitas pessoas vão passar a noite sem dormir e trabalham até sem produzir muito, mas passar a noite por algum problema. Agora, se você passar a noite na presença de Deus, Jesus subiu para orar, estava gostoso, ele foi empurrando ali, que naqueles dias subiu ao monte orar e passou a noite em oração. Ele não marcou, olha, eu vou passar a noite em oração, não, ele foi orar, queria orar. Mas a presença de Deus foi tão grande, não desperdiçou. É nessas horas que Deus muda a nossa vida. Não, mas eu tenho um compromisso. Adia o compromisso, irmão. Mas esse compromisso é inadiável. Se você morresse, você estaria lá?
É outro caso, então morra para aquele caso agora, irmão, amanhã você torna a ressuscitar para ele, mas passe essa noite na presença de Deus. É como uma reunião, às vezes começa 9 horas na igreja, aquela presença tão grande, e o pastor diz, olha, eu tenho que terminar rápido, porque se 11 horas continuar, o povo começa a ir embora. Que é um povo materialista, um povo carnal, um povo mau, que não sabe o bom da presença de Deus. Pois Deus pode descer numa reunião que começou 9 horas, e 9 horas da noite, 12 horas depois, a gente ainda está no fogo tremendo da presença de Deus, irmãos. Mas por que correr? Não porque eu tenho um compromisso. Tinha o compromisso. Deixa para depois. Não perca a presença de Deus. Continuando aqui. Além desses períodos de consagração, o Senhor sempre agia de acordo com as regras estabelecidas pelo Pai. Então preste atenção. Não basta só se consagrar, só orar não. É preciso que se haja com as regras estabelecidas pelo Pai, irmãos. Como aquele irmão que eu lhe contei, que desconfiou que a mulher estava traindo-o, e resultado, ele então arranja uma namorada. O pai não disse nada disso. Isso é contra a palavra de Deus. Depois a pessoa não sabe por que não está produzindo. Veja o que Jesus disse aqui. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Os mandamentos estão aqui para nós também, irmão. O Pai nos deu. Nós temos que falar de acordo com a palavra do Pai. Amém, Jesus? Fazer, agir. Por exemplo, o Senhor Deus diz, a ninguém devais coisa alguma. Não vamos dever, irmãos. Ele falou para não dever, não vamos dever. Não, missionário, mas é que eu estava morando mal, então eu tive que comprar um apartamento. E era financiado. Mas Deus não disse para dever a ninguém? Fala com Deus. Deus, eu não estou morando bem. Eu estou obedecendo a tua palavra, não estou tendo sabedoria. Me abre os olhos que eu tenho que buscar aquilo que é meu, porque eu tenho que ter a minha casa. E eu reivindico essa casa em nome de Jesus. O problema é que às vezes a pessoa nunca fala isso com Deus. Surge uma oportunidade, a consultora põe lá 96 meses para pagar, sem entrada, a pessoa vai e entra. Depois os aumentos são tantos que não é bem aquilo que se pensou, muda-se um plano do governo, as coisas encarecem e a pessoa fica desesperada e perde tudo, irmãos. Continuando a lição. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai, que viver uma vida de oração e agir sobre o que chamamos de princípios que norteiam a oração, irá invariavelmente obter sucesso na vida. Então, 3 coisas que tem que ser observadas. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai, meu irmão, não deixe nada roubar a sua comunhão. Sempre esteja em comunhão. Segundo, viva uma vida de oração. Oração não é só falar, é um diálogo. É comunhão com o Pai mesmo, buscando entender de Deus. Terceiro, haja sobre esses princípios que norteiam a oração. Todos eles, aqueles que Deus for revelando a você. Aí, sem sombra de dúvida, você terá sucesso na vida. Agora vamos ver o caso das vãs repetições. O que são as vãs repetições? Os gentios, aqueles que não nasceram de novo, tentam por todos os meios alcançar algo de Deus. Na verdade, a maioria deles nem está interessada em saber qual é a fonte que vai lhes dar o que pedem, não se importando com o preço que terão de pagar. Se a fonte não for o Senhor, que não cobra nada de ninguém. Dá uma paradinha aí. Isso aqui, irmão, acontece às vezes com cristãos, praticantes da palavra. Os gentios, então, são mestres disso. Às vezes, vamos dizer que você tem o seu pai, a sua mãe, que está com uma doença incurável. Você é de Jesus. Você é da Igreja da Graça. Tudo bem. Você tem um amigo lá no trabalho, um vizinho, que é feiticeiro. E ele chega e diz, olha, eu respeito a sua religião, mas com a maior boa vontade, maior educação. Eu sei que você não gosta da minha, talvez você esteja até certo, mas o seu pai está nas últimas, sua mãe. Você não precisa ir lá no terreiro, não. Tudo que eu preciso é que você permita que eu faça um trabalho para o seu pai e sua mãe. Me dê um retrato, uma peça de roupa, um objeto, tudo bem. Eu vou fazer e se funcionar, nós vamos ter o velho, a velha aqui mais um tempo. Irmãos, não é pequeno o número de pessoas. Os gentios quase todos fazem isso. E de cristão diz, tudo bem. Você sabe que eu não creio naquilo, mas se você quiser fazer, faz. Se ajudar, muito bem. Não, irmãos. O quê? Você vai pedir ao diabo para curar o meu pai e minha mãe? Senão ele vai morrer. Então ele vai morrer. Mas vai morrer com Deus. Porque eu não quero nada do diabo, não.
Porque o preço, irmão, é muito caro. Primeiro que você vai fazer a maior das afrontas a Deus. Você vai fazer Deus ficar decepcionado com você. E se tem alguém que nunca pode decepcionar-se com você, é o Senhor Deus, irmãos. Segundo, porque o diabo, se ele fizer um benefício, porque ele é mau, ele vai cobrar com juro e correção monetária. Era uma verruga, que apareceu um curandeiro aí, que por a distância tirava a verruga, aquele sinal aqui. Tirou aquele sinal, prepare-se para receber um caroço, um tumor grande depois. Tirou aquela úlcera, prepare-se para o câncer depois. Ele cobra com juro e correções monetárias, irmãos. Não, a fonte é muito importante. Deus, me oferecer, eu não quero por causa da tua palavra, e eu não aceito em nome de Jesus. Continuando agora. É costume deles, dos gentios, fazer repetidas orações acompanhadas de promessas ao Senhor, para que este lhes dê o que por direito pertence aos que fazem a sua vontade. Irmãos, ninguém precisa oferecer nada a Deus, irmãos. Eu sei, irmão, que se eu fosse um pouquinho sem escrúpulo, um pouco só, eu poderia dobrar a receita da Igreja da Graça. E nós precisamos de aumentar a receita. Nós temos tantos programas de televisão e temos que cumprir os compromissos que são pesadíssimos. Se eu quisesse e fizesse o seguinte, eu seria do diabo, mas eu poderia fazer, que é uma coisa que muita gente usa. Diria a todos vocês, olha, se você precisa de uma bênção, faça uma promessa a Deus, faça um voto. Aí todo mundo faria. Você está com um casamento destruído, não quer. Deus, se o meu casamento se reerguer, eu prometo dar R$1.000 para a tua igreja. O outro quer sair da falência. Senhor, se eu conseguir sair da falência, eu dou R$10.000. Dou 50. Dou 200 mil. Tem pessoa que quer acabar de fazer isso. O outro tem uma bênção menor, eu dou R$500, 200. Irmãos, existe uma coisa que a ciência já descobriu, chamada a lei da probabilidade. O que é a lei da probabilidade? Os falsos profetas, no final do ano, usam fazer muito isso. Os jornais, revistas, televisão, usam e abusam disso. Eles fazem o seguinte, eles pegam 10 coisas que são possíveis de acontecer no ano que vem. Que 10 coisas são possíveis? Bom, vai ter um grande desastre aéreo. Vai ter um ato terrorista que vai sacudir o mundo. De vez em quando a gente tem esses atos terroristas. Vai ter uma inundação no nosso país que vão morrer centenas de pessoas. Quase todo ano a gente tem esse tipo de inundação. E não sei lá mais o que. Daquelas 10 coisas, 5 provavelmente acontecerão. E quando acontece uma só, eles pegam e dizem, está vendo? Olha aqui, ó. Eu não falei? Cumpriu-se. Mas no tempo da Bíblia, se o profeta de Deus profetizasse 100 coisas, e uma só não acontecesse, ele era apedrejado como falso profeta. Onde o senhor quer chegar? Então eu digo, faça um voto. Você vem, missionário, o que eu faço? Faça um voto. Missionário, faça um voto, faça um voto. Você faria e algumas coisas naturalmente aconteceriam. E você é uma pessoa fiel, não, eu tenho que cumprir. Venderia a casa e daria R$10.000, que não, porque Deus me deu, o meu casamento foi erguido. Eu consegui um emprego, eu fiz. Deus não está pedindo promessa de ninguém, irmãos. Ao contrário, quem faz promessas e não cumpre, Deus chega a chamar de tolo. Quer saber onde Deus fala isso? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. É depois dos Salmos, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes na Bíblia. Para você nunca mais entrar pelo cano. Eclesiastes capítulo 5, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, irmãos, quando a Deus fizeres algum voto, Deus não está pedindo que você faça voto, não. Mas quando você fizer, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Então Deus não está dizendo, faça um voto, não. Mas se fizer, não tarde em cumpri-lo, não, hein? Cumpre o seu voto, senão Deus vai lhe cobrar caro. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues.
Então, se quer votar, vote. Você é livre. Não, Deus, se eu conseguir, eu vou fazer isso. Tudo bem, não mandou você fazer, mas fez, vai cumprir. Então, os gentios fazem isso, cheio de promessas. Não adianta, irmãos. Continuando a lição. É claro que o erro, muitas vezes, parte daqueles que são seus mestres. É comum o penitente ir ao sacerdote, buscando explicação do porquê sofre e do porquê não consegue o perdão e, por conseguinte, a paz. E o sacerdote, sem o menor escrúpulo, o induz ao erro, orientando-o a fazer tantos Pai Nossos, ou tantas Aves Marias, ou quaisquer outras rezas, o que não tem valor algum, pois a própria oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não é para ser rezada, e sim para ser estudada e entendida. Ela é uma fórmula, um modelo de oração. Continuando. No meio evangélico, também é comum as pessoas usarem de vãs repetições. Quase sempre, quando vamos orar para que o povo seja cheio do Espírito Santo, pedimos às pessoas que louvem ao Senhor. E praticamente, em 100% dos casos, as ouvimos louvar a Deus dizendo, aleluia, 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 glória, glória, glória. Isso quase sempre num ritmo crescente. É claro que dar aleluias e glórias a Deus é lindo. E sempre que possível deve ser praticado. Mas não como costume, como na maioria dos casos, sem o menor sentimento. Quando formos orar, devemos pensar bem no que significa o ato que estamos a fazer. As nossas palavras devem ser medidas. Devemos evitar as vãs repetições que não nos aproximam do Senhor. Bem ao contrário, nos afastam dele. Não devemos ficar lembrando ao Senhor que estamos sofrendo, passando por necessidade, etc. Dá uma paradinha aí. Então, vãs repetições, irmãos, é quando você repete uma coisa que não é bíblica. Você fica, meu Deus, como eu sofro, eu não aguento mais, sou prometeu de curar, me cura, Jesus, Jesus, Jesus. Para com isso, irmão. Você pode clamar por Jesus, eu não estou entendendo, meu Deus, me abre o entendimento, mas não ficar repetindo coisas que não vai adiantar, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos ver que o Senhor Jesus não usava a repetição, usava as outras repetições. Então ficar lembrando a Deus, estamos lembrando agora da lição número 5, né? A lição número 5 de lembrar, temos que lembrar o Senhor, não, mas da palavra dele, daquilo que é a nossa posição, não do nosso sofrimento. Ficar lembrando do sofrimento, isso é vã repetição. Continuando aqui. Isso não quer dizer que não devemos dizer ao Senhor da nossa revolta contra a miséria, a doença, qualquer outro ato, outro infortúnio. No versículo em que o Senhor Jesus nos orienta a não usar as vãs repetições, ele nos ensina que o Pai sabe do que precisamos antes de nós lhe pedirmos. Aquele que não está firmado na palavra pode questionar dizendo, se Deus sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos, e se Ele é amor e nosso Pai e Todo-Poderoso, por que Ele nos deixa sofrer? Quem raciocina assim não conhece nada da palavra, pois a Escritura nos garante que isso Ele já fez. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então Deus diz, irmão, que tudo que nós precisamos, tudo, você precisa de saúde, de paz, de dinheiro, de prosperidade, e tal, Deus já nos deu, irmãos. Está lá em 1 de Pedro 1,3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Agora, a gente não entende o que é isso tudo, irmãos. Claro que nós não entendemos. Ninguém entende. Ninguém é o inteligente suficiente para entender. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se revelam espiritualmente, não é pelo raciocínio. Mas no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, vamos abrir ali, nós vamos entender agora como é que nós conseguimos entender o que o Pai nos deu. Como é que eu faço para entender, missionário? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Tem a Bíblia? Abra consigo aí. 1 aos Coríntios é lá no Novo Testamento, lá no finalzinho, né? Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios. Diz assim, irmão, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por que que Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito que provém dele? Há uma explicação, irmãos. Veja aqui, irmão, a razão da gente ser cheio do Espírito Santo. Não é para falar em língua, não.
Para quê? Então, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Queridos, está vendo que uma coisa amarra a outra. O Senhor Deus, se Ele é amor, porque Ele me deixa sofrer? Claro que Ele não deixa você sofrer, Ele já deu tudo. Agora, o que é que Ele deu? Como é que eu entendo? Quando você tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida lhe fará entender o que lhe foi dado. Lhe ensinará a tomar posse da bênção. Vamos continuar então com a nossa lição aqui. Agora, úteis repetições. Já vimos as vãs, vamos ver as úteis agora. Estamos quase terminando a nossa lição. Se existem as vãs, as inúteis repetições, é porque existem as úteis. E elas podem ser feitas, é correto ficar fazendo as úteis repetições, repetindo-as? Claro que sim. Quando? Principalmente no nosso combate com o maligno. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É ficar curtindo o sofrimento, calado, para mostrar que temos capacidade de aceitar a vontade de Deus? Não. Isso, além de estupidez, é desconhecimento total da nossa posição em Cristo e do que nos compete fazer, além do que a vontade do Senhor para a nossa vida será sempre o melhor. Então você ficar ali, irmão, pensa que está resistindo, segurando, a dor está quase arrebentando sua cabeça, você fica: eu não vou tomar remédio, eu não vou aceitar esse mal, eu sei que Deus vai me curar. Isso não adianta nada, irmão, você não está resistindo. Resistir, irmãos, é você usar as suas prerrogativas em Cristo. Resistir nós podemos dizer, vamos ver o que eu pus aqui na lição. Resistir significa oferecer resistência, opor-se. Numa invasão, o exército do país invadido resiste com armas ao invasor. No nosso caso, que é espiritual, temos que usar as nossas palavras para fazer face aos ataques do inimigo. Devemos, neste caso, usar as úteis repetições, com bom senso, até a vitória se concretizar. Agora, missionário, o senhor falou da dor de cabeça. Eu oro, ela não vai embora. O que eu faço? Tomo remédio? Pode tomar. Mas eu não quero. Mas não quer por quê? O remédio é de Deus. Ninguém que serve a Deus é contra o remédio, moço. É claro que, se você sabe usar a palavra de Deus, vai ser desnecessário. Que você resiste, o mal vai embora. E se o mal não foi embora, é porque você não sabe resistir. Então você tem que aprender a tomar posse da bênção. Algumas pessoas são muito rapidinhas, irmãos. Elas aprendem um pouco, já acham que você sabe tudo. Não. Cada dia tem que estar com a palavra de Deus para aprender mais, para desenvolver, para descobrir aquilo que é nosso. Eu costumo dizer o seguinte: suponhamos que você vai ser um sapateiro. Esse que remendão que faz conserto de sapato. Você não sabe nada. Você chega na sapataria e se oferece e entra. O sapateiro pega um sapato de mulher, desde o saltinho fino, e diz: troca esse salto. Como é que eu faço? Tira esse salto aqui, arranca esse prego. Tudo bem. Ficou ali no toco ali. Passa a grosa, passou. Pega a sola, corta no tamanho um pouquinho maior, cortou. Passa a grosa na sola, passa a cola, espera secar, colocou, dá um prego no centro, firmou bem. Agora passa a faca em volta, tal, você aprendeu. Poxa, eu já sou sapateiro, já sei trocar saltinho. Aí, de um mês depois, só trocando saltinhos, você está exímio. Em 2 minutos você troca um saltinho, tá, doutor? Aí chega uma pessoa para você fazer uma meia sola. Como é que faz uma meia sola? Eu corto aqui. Onde é que você corta? Tem uma ciência. Pergunta o sapateiro, quem vai dizer. Aquela parte do seu solado que gastou, você põe mais um dedo ali para trás, ou um pouquinho mais, risca assim, perpendicular, corta uns 2 milímetros, chanfra direitinho, 1 centímetro e meio, pega a sola, coloca, isso chama-se meia sola. Tem uma ciência. Se você não souber, você vai fazer bobagem. Aí você corta exatamente quando gasta ali, quando a pessoa que faz aquele movimento, aquele ali vai soltar. Tem que ser mais atrás um pouco. Bom, aí você aprendeu a fazer a meia sola. Então você aprendeu a mandar essa dor embora, ela foi, mas essa dor aqui não sai. Tem que aprender a mandar essa também, mandar o outro. Um dia chega um cidadão e diz: eu quero um solado inteiro. Aí o que você faz? Arranca toda a sola, arranca o salto da sola e coloca. Você errou.
O sapateiro que sabe disso, ele põe um dedo atrás de onde estava a marca do salto e corta ali, porque o outro não precisa, não vai aparecer, ele solta direitinho, já é um lucro. E coloca exatamente ali. Na fé é parecido, irmão. Você aprendeu a mandar um irmão embora, mas tem mais coisas que você tem que aprender. Não, eu já sei tudo. Vai ter obstáculo, você não vai conseguir fazer. Tem que aprender. Para terminar agora, irmãos, o próprio Senhor Jesus usou das últimas repetições na libertação do homem que vivia nu, tomado por demônios na terra dos Gadarenos. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito maligno. Porque lhe dizia, preste atenção nesse detalhe aqui do verbo, não é porque ele disse, não. Quer dizer, ele dizia assim, Jesus estava dizendo ao demônio: sai dele, espírito maligno. Às vezes vamos expulsar demônio, irmãos, e ficamos a ver uns 2 minutos, vai saindo aqui, e sai, e alguém sai. Ele não tem fé. É um estúpido a pessoa que fala isso. Tem demônio que você nem bem olhou e já foi embora. Mas tem demônio que resiste. Vai que ele está agarrado há muitos anos ali, bem seguro. Você vai, em nome de Jesus, vai saindo, tira sua mão daqui, tira da cabeça, tira da perna. Sem de Deus, manda saindo até que você senta na hora, manda embora e ele vai. Então Jesus usou das úteis repetições. Você pode usar úteis repetições. Repetir o seu direito na palavra, a sua autoridade. Agora, repetir coisas que não funcionam é inútil, é coisa vã. E não é por repetir coisas vãs que Deus vai lhe atender. Amém, irmãos? Então, chegamos ao final da lição número 11, só falta a lição número 12 para terminar o curso Fé Compacto. Vamos nos colocar de pé agora e vamos fazer uma oração poderosa em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento em Deus. Oh, Deus...